Bom, pessoal, então nesse vídeo nós vamos aprender a resolver um problema de programação linear em que nem todas as restrições são de desigualdade. Além disso, a função aqui, objetiva, está querendo ser minimizada. Tá? E a gente vai transformar esse problema em um problema no formato padrão, primeiro, antes de utilizar o método simplex. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é trocar um problema de minimização para um problema de maximização. Então, minimizar uma função f de algumas variáveis, aqui tem 3, mas poderia ser quantos você quiser, é a mesma coisa que maximizar a função multiplicada por menos 1. Porque você está só invertendo o eixo, tá? E aí, um problema de minimizar vira um problema de maximizar. Então, esse problema aqui, a variável objetivo, né, nós vamos dizer, vai ser maximizar isso aqui multiplicado por menos 1. Então, vai ficar menos x1 mais 2, mais x2 menos 2x3. E aí, uma coisa interessante, que é a primeira vez que a gente vê, é que você tem uma restrição de igualdade com as variáveis de decisão. O que significa dizer? Cada restrição de igualdade com variáveis de decisão significa dizer que você pode diminuir uma das variáveis de decisão, certo? A que você quiser. Aqui no caso, a gente vai isolar o x2. Por que o x2? Porque o x2 ele é o único que tem coeficiente positivo aqui na tua função objetivo. Tá? Isso é um truque. É preciso fazer isso sempre? Não, não é preciso, tá? Mas isso vai facilitar a nossa vida. O x2, ele é 3 menos x1 menos x3. Tá? Então, esse z aqui vai ficar menos x1 mais 3 menos x1 menos x3 menos 2x3, que pode ser simplificado como sendo 3 menos 2x1, aí menos 3x3. E aí, a tua restrição, que é com desigualdade, que é essa bem aqui, ela também tem que ser transformada. O x2, ele não vai ser mais variável de decisão, tá? Ele vai ser uma variável de decisão dada implicitamente, porque ele está diretamente relacionado com o x1 e o x3. Então, olha só, trocando o x2 nessa restrição aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, vou botar de azul, 2x1 menos x2, então vai ficar menos, cadê o x2? 3 menos x1 menos x3, mais 3x3, aí agora vamos incluir x4, que é a variável de folga dessa restrição. Tá? Então, o objetivo inicial sempre é colocar o problema num formato padrão, que é maximizar um problema de restrição com desigualdades, e aí logo em seguida você já coloca as variáveis de folga. Simplificando essa equação aqui, você vai ter 2x1 menos 3, aí mais x1, mais x3, mais 3x3, mais x4, igual a 4, né? Aí aqui vamos juntar esse com esse aqui com esse aqui, e o 3 vai passar para lá 4, né? Então vai ficar 3x1 mais 4x3 mais x4 igual a 7. Beleza? Passando as variáveis, que são as variáveis base aqui nossa, né? Veja que o z está expresso em relação a x1 e x3. Então, x1 e x3 são a base. Então, isolando a variável não base aqui, você vai ter, eu já vou colocar de preto, tá? x4 igual a 7 menos 3x1 menos 4x3.
x3. Então, variável base aqui, x1, x3. A não base é a x4. E a x2? A x2 é uma variável de decisão que é dada implicitamente. Tá? Então, nosso problema é esse daqui, ó. Maximizar essa função sujeito a essa restrição e também sujeito ao fato de que x1, x3, né, e x4 são maiores que iguais a zero. Beleza? Agora veja só. O z, que é a nossa função objetivo, as duas variáveis bases já estão com coeficiente negativo. Ou seja, se você aumentar ou x1 ou x3, você vai estar diminuindo a sua função objetivo. Então, aqui, a solução factível inicial já é a solução do problema. A solução factível inicial já é a solução do problema, né? Aí vai ter o quê? Que o x1 igual a zero, x3 igual a zero, x4, ó, quando x1 e x3 são zero, x4 é 7. E o x2, que é importantíssimo, tá? É uma variável de decisão, então você tem que calcular. O x2, ele é 3 menos x1 menos x3. Então, o x2 é 3. Tá? Então, você está resolvendo um problema aqui que é equivalente ao inicial, certo? Então, aqui a tua função z, cadê? É 3 menos x1, a z vai ser 3. Quando é x1 igual a 0, x3 igual a 0, x2 igual a 3. Nesse caso aqui, o mínimo vai ser quanto? O mínimo dessa função vai ser o contrário, né? Lembra que a gente trocou o sinal aqui do início. Então, se lá era 3, agora vai ser menos 3. Então, o mínimo dessa função é menos 3. Tá? Então, esse foi um exemplo um pouquinho mais simples. Você usou o método simplex, logo de cara já achou a solução. Tá? Às vezes isso acontece. Mas era só para treinar essa questão de transformar um problema, né, um problema padrão que dê para utilizar o método do simplex, tá bom? Então, encerramos o vídeo aqui.